assim, não. Ó, Jesus passou uma noite inteira numa tempestade, andou um tanto, chegou nessa região aonde tinha um homem que comia pelo jeito aqui, né? Vivia do sepulcro. Ó, versículo 3. Não fala que ele comia dos, né? Mas às vezes, irmão, em cemitério tem até oferenda, não tem não? Né? Diz aqui que ele vivia no sepulcro, né? Então, onde esse homem comia? Né? Se ele vivia no sepulcro. E esse lugar aí, Gadara, era uma região que era chamada de possessão dos reis. Então, quando um rei conquistava outro, dava que lá, isso aqui é teu, é uma terra, né? Por quê? Porque tinha havido guerras e havia muita sepultura de homens de guerra, de soldados de guerra, né? Tanto é que pergunta qual é o nome dele, diz que ele é legião, né? Legião é 6.000 soldados, né? Então deveria ter muito sepulcro de soldados, porque as guerras naquele tempo não era assim, era de enfrentar na espada uma turma com a outra, né? E esse lugar aqui era um lugar onde eles guerreavam. E Jesus libertou esse homem, significando dizer quanto vale uma alma, né? E no final, qual é a lição mais importante aqui? Olha aí, né? Olha, olha o versículo 14, que lição importante. Ó. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Quer dizer, eles valorizaram mais porco do que gente. O pior de tudo é isso aqui, gente. Expulsaram Jesus porque Jesus tirou o demônio de um endemoniado, os demônios, e mandou para os porcos morreram. Aí o que acontece? Mandaram Jesus embora porque tinha dado prejuízo, né? Prejuízo porque Jesus tinha libertado. Enquanto nós não valorizarmos pessoa, irmãos, não há sentido na vida. Então nós devemos valorizar a pessoa. É isso que eu quero dizer só de introdução para dizer que eu valorizo. Quem vem no culto eu valorizo. E por isso que nós vamos cultuar ao Senhor. Amém, meus queridos? Então nós vamos cantar só um hino e já vamos recolher as ofertas. Eu vou cantar aqui e o irmão Jonas, né, vai recolher as ofertas, né? E nós já vamos entrar na meditação da palavra do Senhor. Vamos cantar o hino 400? Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. 400. Amém? Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem comparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita,
bendita em Jesus, ó bênção inaudita em Jesus. Minha alma é bendita em Jesus, eu tenho salvação em Jesus. Não temo o mal e a morte em Jesus. Estou firmado e forte em Jesus. Meu barco rumo ao norte em Jesus. Eu sempre hei de vencer. Amém. Em Jesus sempre temos todas as bênçãos, como está escrito, nele temos o sim. Meus queridos irmãos, hoje nós passamos a tarde ali na sede, por conta do velório do pastor Eliseu. O pastor Eliseu, ele faleceu em decorrência de um acidente automobilístico. O pastor Eliseu, ele tinha a minha idade, talvez um pouquinho mais novo, né? Eu tenho 43, ele ia fazer, ou melhor, fez 43, né? E a minha infância, adolescência, juventude, eu tive amizade com esse pastor, né? Conheci ele já de muitos anos. E foi muito sentido a morte dele. Eu, particularmente, chorei a morte dele. Lamentei a morte dele. Uma pessoa que tinha uma vontade muito grande de viver, e, enfim. Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Deus sabe mesmo todas as coisas. Ele pastoreava uma igreja, porque a igreja que ele foi pastorear é uma igreja inicialmente chamava Missão Apoio. Essa igreja, ela tem um trabalho muito relevante no Japão. Por isso que se chama Apoio. Para os brasileiros que vão para lá, né? Então eles têm um trabalho lá. Aí ele, juntamente com o sogro dele, abriu essa igreja aqui, pastoreou muito tempo. Depois ele foi para essa comunidade cristã que ele agora pastoreou longos anos, e nesse tempo ele foi o pastor-presidente da Ordem dos Pastores e também vice-presidente. Tem todo um currículo da vida dele muito interessante. Mas ele foi filho da nossa igreja. Tanto é que sua família toda, a Sibila, o finado pai dele, irmão Teodoro, né? Assim nós chamávamos ele, teve uma importância muito grande no evangelismo em penitenciária. E ele teve 3 filhos, um menino, 2 meninas, e a Cíntia, a esposa dele, é conselheira tutelar da nossa igreja, da nossa cidade. E agora, com certeza, vão sentir muito a falta desse pai tão bem-humorado que era o Eliseu, e nós choramos ali. Mas vamos orar, viu, irmãos, pela família ali. Eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos meditar bem tranquilo em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Hoje nós vamos meditar bem tranquilo em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas de Israel, né? Crônica é história relacionada ao tempo, por isso Cronos, né?
Eu acho que a gente, quando fala certos versículos da Bíblia, a gente nem devia dizer vamos abrir a Bíblia, né? Devia dizer vamos fechar a Bíblia. Porque esse aqui é para dizer decor. Né, Gabriel? Sim ou não? É assim. Você fala decor ele ou não? 2 Crônicas 7,14, né? É a mesma coisa de 2 Coríntios 5,17, né? Tem que falar de cor, 2 Coríntios 5,17. Pelo menos João 3,16, eu acho que todo mundo fala de cor, né? Mas 2 Coríntios 5,17 é: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Né? João 3,16 nem precisa dizer, né? Salmo 23 também não. Né? É o mais decorado pelas pessoas. Chegou um tempo que eu comecei a contar e eu queria ver se eu alcançava 700 versículos decorados. Mas depois eu parei. Acho que eu já devo ter passado, né, dessa quantidade. Né? A gente tem que ter. Nós precisamos usar a memória. É uma coisa muito boa usar a memória. E 2 Crônicas 7,14 está aí a palavra do Senhor, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, do céu do céu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Amém. Amém. Nós vamos pensar um pouco nessa promessa aqui. Como nós estamos estudando sobre promessa, aqui tem um detalhe que nós devemos fazer antes de olhar essa promessa mais precisamente. Todas as pessoas precisam reconhecer a necessidade de se voltar para Deus. Todas as pessoas precisam reconhecer que dentro delas existe uma sede de Deus. Nós precisamos de Deus. Quando nós reconhecemos que precisamos de Deus, isso tem nome na Bíblia. Isso se chama humildade. Todas as vezes que você reconhece que precisa de Deus, você tem humildade. Então, consequentemente, todo humilde ele se ajoelha. Ajoelhar é a posição que descreve nossa humildade. O que acontece com os soberbos, com os orgulhosos? Eles enrijecem. E isso se chama na Bíblia de dura cerviz. Servir. É a cervical aqui, né? Pescoço. O orgulhoso, ele não olha a pessoa, ele olha a pessoa assim, ó, se achando maior. Ninguém é maior que Deus. Nada é maior que Deus. Nada. Então, a primeira coisa, quando nós olhamos esse versículo, é que nós precisamos reconhecer que nós temos uma necessidade todo dia de se voltar para Deus. Porque está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quantos versículos você lembra que Deus pede para a gente orar? Está escrito: batei, batei e abrir-se-vos-á. Tem muitos versículos que mandam nós orarmos. Agora, a falta de oração, ela gera em nós o quê? Um orgulho. Esse orgulho é pouco pensado e, vamos dizer assim, pouco estudado. Deixa eu falar essa frase completa, você vai entender a partir de uma pergunta. Você ouve comumente na igreja falar sobre orgulho espiritual?
Quantas vezes esse ano você ouviu falar essa palavra, orgulho espiritual? Está vendo como é raro? Talvez, não sei, o Gabriel, se ele já ouviu alguma vez uma pregação sobre orgulho espiritual. Olha aí. E é uma necessidade. Orgulho espiritual. A história legou, a história cristã legou, quer dizer, deixou um legado muito importante que a gente precisa ler. Certas pessoas da história da igreja. E uma das pessoas que nós precisamos ler na história da igreja chama-se Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele declara que o orgulho espiritual, ele é o mais grande inimigo do ser humano. Melhor digo, do ser cristão. Ele é um inimigo destrutivo. Na verdade, o que destrói o povo de Deus é o orgulho espiritual. A primeira, digamos assim, causa, né, do erro que prevalece nos nossos dias é o orgulho espiritual. É a porta principal de entrada do pecado. É a porta principal de entrada do inimigo na igreja. É o orgulho espiritual. Digamos assim que é a janela aberta que entra fumaça e intoxica muita pessoa na igreja, é o orgulho espiritual. Né? E observando bem, irmãos, a pessoa orgulhosa espiritual, como é que se caracteriza ela? Né? É aquela pessoa assim que, por exemplo, tem muito conhecimento bíblico, ele fala assim, bom, eu já estou numa posição agora que eu só prego em igreja grande. Olha, orgulho espiritual. Quem é a pessoa que mais se danificou com orgulho espiritual? Uma das pessoas que mais se danificou se chamava Sansão. Porque ele tinha muita força, mas ele se orgulhava daquilo. Ele deixou de ser humilde. Né? Outra coisa, tem muita gente orgulhosa espiritual em ganhar alma. Diz assim, eu fui em tal lugar, ganhei tantas almas. Nossa, Deus. Dá a impressão que ele é mais importante que todo mundo. É orgulho espiritual. Né? Há igrejas que têm lideranças muito, digamos assim, grande, que entra muita arrecadação, é muito grande, ela também pode ser uma igreja que se orgulha do seu templo, né? Pode ser que até esse ar-condicionado aqui pode servir de orgulho espiritual. A minha igreja tem ar-condicionado, né? Quanta gente não tem ar-condicionado, né? E infelizmente, irmãos, nenhum de nós estamos livres desse veneno, né? Por isso que nós devemos clamar constantemente em oração. Sonda, Senhor, o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminho eterno. Né? Por que o salmista diz isso? Sonda o meu coração. Porque tem pecado, como orgulho espiritual, que muita gente não percebe. Por exemplo, eu tenho uma família bonita, graças a Deus. Né? Pode ser que eu me orgulhe disso, né? Ah, minha família, perfeita, bonita. Isso também é um pecado. Né? Isso é um pecado. A Bíblia diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Né? Então, nós devemos olhar.
né? Se eu estou em pé, se eu tenho uma esposa, aí quando eu olho assim, eu não sou como aquele fulano que adulterou. Olha, isso pode achar que é você que é o bom, que é você que é o melhor, né? Minha esposa viu e eu também vi uma moça um dia dizer assim: eu quero ir no céu só para ver se Deus vai deixar entrar as mulher que corta cabelo. Nós ficamos pensando o motivo que aquela irmã tinha de ir para o céu. Acho que ela estava achando que ela vai chegar no céu e vai ficar. É? Isso é um orgulho, irmão. É? E Paulo, em algum momento, ele teve isso. Ele disse que para que ele não se ensoberbecesse. Vamos abrir aí esse texto, pelo menos? 2 Coríntios 12, 7 a 10. Aí você já acompanha. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, pensa bem, a grandeza das revelações. Gente, por exemplo, você já pensou, irmão Jonas, se Deus pegar um dia desse aqui, me levar para o céu e eu ficar 3 dias no céu, por exemplo, aí eu voltar aqui, pode ser que Maringá inteiro venha ouvir eu, não? Um homem que ficou no céu 3 dias. Paulo foi, a Bíblia diz que ele foi, até o terceiro céu, até o terceiro céu, para você ter uma noção. Então, ele chegou ao ponto de ter visto coisas que ele disse que ao homem era muito difícil de se dizer. O homem mortal. Então ele diz aí, olha, vamos de volta ao texto. 2 Coríntios 12, 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza da revelação, foi-me posto um espinho na carne. Agora vamos pensar. Um espinho na carne não humilha uma pessoa? Já pensou um espinho? Bem debaixo do teu pé, você ter que andar com ele? Gente, você não vai andar assim, ó, cabeçona erguida, assim, com aquele espinhão no pé, assim, ó. Não, você vai andar assim, vai gemer. Então, o que o espinho na carne era? Era alguma coisa que humilhava Paulo. E diz aqui que esbofeteava ele, a fim de que ele não se exaltasse. O que é isso aqui que ele está dizendo? O orgulho espiritual. Olha o versículo 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor. Nós vamos daqui a pouco entrar no assunto, eu não estou fora. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então aqui diz que ele, por causa disso, ele orou 3 vezes para que afastasse dele. Olha o versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. O que é a fraqueza? É a humildade. A humildade. Aí ele diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Para pensar naquilo. Ele está dizendo que sentia prazer no sofrimento, prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Já pensou, por exemplo, quando ele não tinha uma roupinha lavadinha lá naquela cadeia, ele sentia prazer. Diz aí que ele tinha prazer nas necessidades. A gente é muito orgulhoso, a gente todo dia tem uma roupinha lavada, mas não agradece. A senhora é mãe de 2 filhos, não é? E eu não vou perguntar nada para o Gabriel. Mas, via de regra, os filhos, de modo geral, agradecem todo dia a mãe pela roupa passada e lavada? Fala a verdade, mamãe. Não agradece. Orgulho. Nós temos essa natureza de sermos orgulhosos. Paulo que diz que sentia prazer na fraqueza, na injúria, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo.
Então, infelizmente, nenhum de nós está livre desse veneno, né? Você quer ver uma coisa? Como as pessoas falam mal uma das outras, né? A Bíblia diz assim, ó, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Né? Às vezes a gente não tem misericórdia das pessoas. Então, o orgulhoso espiritual, olha aí, Colossenses 3, versículo 12 a 13. Paulo diz aí, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Eu fiz uma reunião com algumas pessoas que estavam brigando na igreja e abri esse texto. Eu não falava nada. Vocês entenderam o que eu li? Nesse caso, assim, eu lia de novo. Revesti-vos como eleito de Deus, santos, amados. Eu terminar de ler, eu olhava para ele. Vocês entenderam o que eu li? Eles não falaram nada. Eu li de novo. Revesti-vos como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Vocês entenderam o que eu li? Eles não falaram nada. Eu falei, agora então vamos ler o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor perdoou, assim também perdoai a vós. Vocês entenderam que ele? Ah, entendi, pastor. Eu falei, agora então vamos revestir. Como é que você vai revestir? Você vai agora vestir a misericórdia, vestir a bondade. Vamos fazer diferente? Você vai vestir um ao outro. Você vai vestir ele da sua bondade. Como é que você veste? Abraça esse aqui agora. Aí aqueles que estavam brigando assim, foi meio duro, né? Olha, revestir é isso aí, é envolver. Né? Quando eu acabei a reunião, eles estavam chorando. Orgulho, irmão, orgulho. Ele se vence. Às vezes dando umas, né? Por que um pai tem que dar uma varadinha no filho? Porque ele está orgulhoso. Faz isso. Não, pai, não. Aí, pum. Faz agora. Aí ele vai lá e faz. Por quê? Quebrou o orgulho. Não se bate por outro motivo. Bate para que ele se humilhe. Né? Então, existe, irmãos, muito essa relação de orgulho espiritual. E é muito importante, meus queridos, nós pensarmos nisso. Vamos voltar para a 2 Crônicas 7,14, onde nós começamos? Deus faz uma promessa ao seu povo. Quando ele fez essa promessa? Quando eles estavam inaugurando o templo. Por quê? O templo seria chamado casa de ensaios. É isso que o templo é chamado? Não. O templo é chamado casa de mostrar sua roupa bonita. Não. O templo é chamado casa de você fazer o seu espetáculo, casa de show, de apresentar sua música, sua canção. Não. O templo é chamado casa de oração. Então ele diz, a promessa é, se o meu povo, né? Então depois de concluir a obra do templo é que Deus faz essa promessa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Quer dizer, vocês não têm que ficar orgulhoso, que nem o camarada que fez ali o Templo de Salomão.
Nossa, Deus. Ele vem de helicóptero, inclusive. Que humildade, né? Dizem que ele é tão humilde, que ele se orgulha da humildade. Então, esse é orgulho espiritual. Deus, porque, vamos ser sinceros, não é bom vir num templo arrumadinho, é bom. Mas o que acontece? O templo é para a gente se humilhar. Às vezes a pessoa vem, o orgulhoso espiritual, ele nem dobra o joelho. Isso aqui é uma promessa, irmão, para nós estudar e pensar. Como é que nós estamos usando o templo? Eu quero então extrair aqui, nesse estudo, 3 constatações que eu percebi nesse texto relacionado ao orgulho espiritual. Então, vamos aos detalhes. Primeiro detalhe, diga assim comigo: Deus tem um povo. Essa é a primeira constatação. Se o meu povo, meu povo, meu povo, que se chama o quê? Pelo meu nome. Então, meu povo, meu nome. Esse texto, então, deixa de uma forma clara que a igreja é povo exclusivamente de Deus. A diferença fundamental aqui, irmãos, entre o povo de Deus e as outras pessoas é uma só. Por que nós somos chamados povo de Deus? Porque nós somos salvos. Vamos para João 17:3 agora. Você vai perceber lá em João 17 que é uma oração também. Não é uma oração? Como é que começa João 17? A Bíblia diz que chegou a hora de Jesus. Como é que diz assim? Depois de dizer isso, Jesus olhou para onde? Para o céu. E? Como é que diz o começo, né, da tua Bíblia, irmão Jonas? 17. Note bem, levantou os olhos para o céu. Espera um pouquinho. É chegada a hora. Por quê? Espera um pouquinho. Pai, é chegada a hora. Por quê? Porque ele teria que passar pela cruz. Ele estava humilhado. E ele diz: glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique. Como é no versículo 2 aí, ó. Pois lhe deste o quê? Autoridade, não é assim? Sobre toda a humanidade. Jesus poderia ou não poderia ter matado toda a humanidade que iria matar ele? Poderia. Mas o que ele faz? Ele se humilha. A Bíblia diz que Deus, em Jesus, se humilhou até a morte, morte de cruz. Mas por que de tudo isso? Versículo 3. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por que nós somos povo de Deus? Porque nós somos alguém que conhecemos a salvação. A vida eterna é esta. A salvação é um ato da misericórdia divina. Vamos para 1 Pedro 2:10 agora. Nós somos um povo de Deus que conhecemos a salvação, e a primeira constatação é essa: se o meu povo, por quê? Porque nós conhecemos a Jesus,
Conhecemos a salvação, por isso somos o povo de Deus. Lê então aí, irmão Jonas, 1 Pedro 2:10. Então, nós antes não éramos nem povo. Vós, sim, que antes não éreis povo. Olha, você não era povo de Deus. O que nós éramos? Nós éramos o povo do mundo. Não era povo de Deus. Mas diz, mas agora sois o quê? Povo de Deus. Que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então, a misericórdia é o ato da salvação. Jesus, orando no capítulo 17, ele diz, a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A Bíblia, ela tem vários adjetivos que relacionam a palavra povo de Deus. Nós encontramos o primeiro adjetivo em João 15:19. Lembra o que Jesus diz lá em João 15:19? É um pouquinho antes aí do João 17, onde nós estávamos. Ele diz assim, ó, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, o que nós somos? Um povo escolhido. Nós não somos do mundo. Se nós não somos do mundo, então nós somos escolhidos do mundo, tirados do mundo. Tá. Então, qual que é esse adjetivo? Povo escolhido. Que mais? Povo de Deus, então, é povo escolhido, povo de Deus. Outro adjetivo, é o povo amado. Olha aí um pouco agora, 15:9 de João, 15:9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então, nós somos um povo amado, somos um povo de Deus, um povo escolhido, um povo amado. Isaías 43, versículo 1. Olha outro adjetivo. Então, nós somos povo de Deus, povo escolhido, povo amado. Isaías 43, versículo 1 diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo meu nome. Tu és meu. Então, o que é? Povo chamado. Chamei-te pelo nome. Então, nós somos um povo amado, um povo escolhido, um povo de Deus, e povo chamado. Olha bem, 4 adjetivos já aqui. Vão entendendo. Povo de Deus, povo escolhido, povo amado, povo chamado. Note bem. O que mais? Nós também somos chamados de povo da aliança. Deuteronômio 7, versículo 9 a 10. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Olha aí como ele diz, saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, Deus fiel, que guarda a aliança. Então, nós somos um povo da aliança. Povo da aliança, irmão, é um adjetivo muito interessante. É o povo do pacto. Quando nós viemos aqui na ceia, tomar a ceia, por quê? Nós somos o povo do pacto, o povo da aliança, o povo amado, o povo escolhido, o povo chamado, o povo enviado. Volte para João 17.
Versículo 18, agora. Eu gosto muito desse versículo. João 17, 18. Por que eu gosto desse versículo? Porque aqui mostra que eu sou o enviado e você também é. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Quando você está lá no mundo, você é povo enviado. Aonde você for, você é povo enviado. Jesus enviou. Não enviou só um, não. Enviou todos nós. Todos os chamados, todos da aliança, todos amados, todos escolhidos. É povo de Deus. Vamos para Judas agora. Vai lá perto de Apocalipse, um pouco antes. Um livro antes de Apocalipse. Judas. Versículo 1. Lá diz Judas. Judas 1. Versículo 1. Lá está escrito assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, guardados em Jesus Cristo. O que é isso? Nós somos um povo guardado, um povo protegido, então. Esses são alguns adjetivos. Podia dizer mais, mas é muito interessante. Nós somos o povo da aliança, o povo amado, o povo escolhido, o povo chamado, o povo protegido, o povo enviado. Quando Deus diz assim, a primeira constatação, então, de 7,14, de 2 Crônica, se o meu povo, então ele sabe quem é dele. Quem é dele é o da aliança, é o chamado, é o enviado, é o escolhido. Esse povo que não pode ser orgulhoso. Mas tem outros adjetivos que não são muito bons. Deus também chama esse povo de povo teimoso. Deus chama esse povo de povo que se inclina para o mal. Deus chama esse povo de povo sem entendimento. Ele diz, o meu povo erra porque lhe falta o conhecimento. Então esse povo também é chamado de povo rebelde. Então a gente não só lida com gente assim que só pensa em ser escolhido, chamado, amado, querido, né? E aí a gente até chama o povo assim quando a gente vai no púlpito. Oh, meus amados irmãos. Por quê? É um povo amado. Mas tem dia que dá vontade de falar assim, ô povo rebelde, viu? Ô povo que não gosta de culto de ensino. É o povo. Povo é assim. Povo é o quê? É a turma. De modo geral, nunca a turma está harmoniosa. Então, por isso que ele diz, se o meu povo, então não é um, nem dois, nem três, quatro, é todos juntos. Então ele está dizendo assim, ó, se todos vocês, já pensou todas essas cadeirinhas agora ocupadas de gente, todos nós nos ajoelhássemos, toda a igreja, você acha que não podia mudar muita coisa no Brasil? Podia, mas se o povo, não é metade, não é dois, não é três, é o povo. Então o que acontece? O povo hoje está orgulhoso. Então a primeira constatação, vamos lá, Deus tem um povo que é amado, que é querido, que é chamado, mas não está se humilhando. Você já pensou se hoje o Brasil inteiro, no Brasil inteiro, todos os crentes orassem e dissessem assim, Senhor, muda o Brasil. E se todos os crentes chorassem, você acha que Deus não ia mudar o Brasil? Lógico que ia mudar. É por isso que nós estamos estudando essa promessa. Segunda constatação, vamos lá. Segunda Crônica 7,14. Primeira constatação que eu fiz aí é que Deus tem um povo. Segunda constatação. Diga assim, esse povo habita numa terra doente. Note bem. Ele diz, eu sararei a sua terra. Então, a primeira constatação, Deus tem um povo no Brasil, Deus tinha um povo em Israel, mas a terra do povo estava doente. A Bíblia nos ensina
que o povo de Deus, como um povo salvo, um povo santo, um povo amado, um povo chamado, um povo missionário, esse povo possui uma pátria. Na verdade, duas. Eu sou cidadão de duas pátrias, a terrestre e a celeste. Mas na terrestre, eu e você somos cidadão brasileiro. Cidadão brasileiro. Mas nós temos a celeste. Filipenses capítulo 3, versículo 20. É outro que a gente poderia citar de decor, né? Filipenses 3 e 20, onde diz: pois a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o quê? O Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está onde? No céu. Então veja bem. Então nós temos duas pátrias. Somos cidadão celeste. Então, como nós somos da pátria do céu, aqui na terra nós somos o quê? Um povo embaixador. Um povo embaixador. Quando você vai em outro país, se você quer ficar protegido no outro país, você vai na embaixada do seu país. A embaixada do teu país, ninguém pode invadir. Se soltarem uma bomba na embaixada do Irã no Brasil, nós estaremos chamando o Irã para a guerra. Porque o Irã tem um pedaço de terra no Brasil, o Japão tem um pedaço de terra no Brasil, a Indonésia tem o Brasil tem embaixadas. Essas embaixadas geralmente ficam em capitais, como Brasília, São Paulo tem embaixada, né? A embaixada árabe, por exemplo, está em São Paulo. A embaixada de Israel, me foge agora a memória onde está, acho que de São Paulo também, né? No Rio de Janeiro, né? Embaixadas, né? O que acontece? Nós estamos numa terra estranha, mas somos brasileiros. Mas a nossa embaixada é onde? É na igreja. A igreja é o pedaço do céu na terra. Então lá diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar, eu sararei a sua terra. Qual terra que ele está falando? A terra brasileira. Terra brasileira. Né? Quando Jesus reunir o seu povo lá no céu, a Bíblia diz que os que vão aparecer lá serão de todas as nações, tribos e línguas. Lá no céu vai ter chinês, japonês, coreano, português, africano. Africano, quando se diz, é da África do Sul, porque a África é um continente. Congo, Malaus, né? Todos aqueles países da África vão aparecer no céu. No Brasil, não é só brasileiro, não é só nós, não. Tem outros povos dentro do Brasil, povos indígenas, de todas as tribos, nações, etnias. Deus tem um povo. Deus tem um povo. A Bíblia diz assim que eles chegando no céu, eles entoam um novo cântico, dizendo: digno é, Senhor, de abrir o livro e desatar os seus selos, porque compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Deus comprou. Então Deus tem um povo em cada pátria. Então, imagine cada pátria. Vamos lá, ó. Constatação primeira. Deus tem um povo. Tem adjetivos desse povo, né? Com os nomes aí que eu já falei: povo amado, povo escolhido, povo chamado, etc. Então, primeira constatação, Deus tem um povo. Segundo, esse povo está numa pátria. Terceiro, essa pátria está doente. É a terceira constatação. Agora, imagine se no mundo inteiro, o povo japonês, o povo coreano, se todos os povos crentes de todas as tribos se dobrasse o joelho agora e dissesse: Senhor, você já pensou, o mundo poderia mudar só em cima dessa promessa. Só em cima dessa promessa. Israel, irmãos, na verdade, é o primeiro povo de Deus, por causa de Abraão. Eles não tinham uma terra.
o que torna uma nação ser uma nação, primeiro é a sua terra. O povo, para ser um povo, precisa de uma língua. Então, precisa de terra, precisa de língua. O terceiro, o que precisa? De uma cultura. Deus, então, escolheu Israel para ser o povo exclusivamente dele, né? Só que tem outros povos. O Brasil tem uma terra, tem uma língua que nós estamos falando. Nossa língua é língua portuguesa, né? E o nosso português é português brasileiro, já muda da língua portuguesa de Portugal. A língua portuguesa de Portugal, ela fala diferente muito de nós. Por exemplo, quer um exemplo? Quando eles falam fila, lá em Portugal, eles falam o rabo daquela bicha, né? Então, lá não fala fila. Vamos pegar o rabo daquela bicha, né? Então, aqui quer dizer fila, né? Por exemplo, coruja, aqui chama coruja, lá chama mocho, né? Então, tem o português de brasileiro, já é um português de Portugal. Eu tenho outras, o moçambicano fala português também, né? Então, por exemplo, o Valentim, ele veio ao Brasil já falando português, mas o português dele é o português de Moçambique. Entretanto, ele já é mais brasileiro quase do que nós. Eu falo que o Valentim já é baiano, né? Nem mais moçambicano, que ele está bem acostumado no Brasil, né? Então, a nossa língua, a nossa terra, a nossa cultura do brasileiro, por exemplo, uma cultura que pesa muito forte, comer arroz e feijão é coisa de brasileiro. Nenhuma nação come tanto arroz e feijão que nem o brasileiro, né? Então é cultura, né? Nós temos cultura, por exemplo, cultura de crente. Crente despede 5, 6 vezes antes de ir embora. Pode ser o irmão ali dentro da igreja, no meio da igreja, pode ser o de novo, né? Lá no portão, pode ser o de novo, lá no carro, pode ser o de novo. Aí, é uma cultura, o povo despede um monte de vezes. É diferente, o povo crente é diferente, viu? Mas isso aí é cultura, né? E o texto aí diz, irmãos, que nós vivemos numa terra, porque diz, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, né, eu sararei a sua terra, né? Como entender isso, irmão? Sararei a terra, né? Vamos voltar um versículo antes? Está em 7,14? Veja o 7,13 agora. Antes do 14. 2 Crônicas, 7,13 diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o povo. Irmãos, o que é a terra doente? Quando tem chuva descontrolada, quando tem peste, muita peste na terra, epidemias, é doença da terra. Por exemplo, agora, tem muita epidemia no Brasil. Agora há pouco a gente tem essa epidemia que faz a criança nascer com a cabecinha pequena, né? Que é como é que é mesmo? Como é que é? Microcefalia, céfalo, né? Cabeça. Micro, quer dizer cabeça pequena. Então a criança nasce toda diferentinha. Isso é problema da terra. São doenças, né? Pode ver que eles têm vacina, por quê? Para que não espalhe essa epidemia, né? Se o povo dobrar o joelho e orar, Deus diz vai sarar. Porque diz aí, ó, se eu enviar a peste, que peste que é essa, hein? O nordestino sabe tanto de peste que ele chama a pessoa assim, ô cabra da peste, né? Por quê? Porque tem peste que ele chama assim, que aquele cabra, aquele camarada, veio de uma peste da terra, de uma maldição, chama de maldito. Nunca chama alguém de cabra da peste, viu? Então veja bem, existem doenças na terra, doenças, né? Doenças na agricultura, doenças advinda do sol. O sol hoje
através da camada de ozônio, tem feito até haver câncer de pele. Quanto câncer, irmão, está havendo? É outra coisa também. Uma menininha como essa que morreu. Eu não tenho conhecimento científico para defender ou alguma coisa em tese. Mas vocês não estão percebendo que está havendo câncer demais ultimamente? Será que não é hora da gente voltar a essa promessa, se o meu povo? Mas o povo não quer orar. Por quê? Porque está orgulhoso espiritual. O que acontece? É o inimigo que está entrando, está deixando as pessoas orgulhosas. Por quê? Para ele agir na terra. Então o crente não ora. E a Bíblia diz que porque não ora, o inimigo trabalha. Os crentes não estão orando, não estão realmente se humilhando. Aí é o que é necessário? Vir um profeta. E o profeta tem, nós estamos proferindo a palavra. Isso aqui é profecia. Sem profecia, o povo o quê? Se corrompe. O povo, que é o povo de Deus, que é o povo eleito, que é o povo chamado, que é o povo escolhido, mas não é o povo que está querendo se humilhar. E a terra está doente. Então nós temos essas constatações. Deus tem um povo que se chama pelo seu nome, que precisa se humilhar e buscar a sua face, para que sara a sua terra. Então nós temos aqui quantas constatações? Primeiro, Deus tem um povo. Essa é a primeira constatação. Segundo, esse povo habita numa terra doente. Vamos para a 2 Crônica 6, 26 e 27 agora. Volte um pouquinho. Nós estamos em 2 Crônica 7. Agora 6. Vinte e 26 e 27. Diz assim: quando os céus se cerrarem e não houver mais chuva, por ter o povo o quê? Pecado contra ti. E ele orar nesse lugar era o quê? Era o templo que eles estavam. E confessar o teu nome, e se converter dos pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu no céu, perdoa o pecado dos teus servos e o teu povo de Israel, ensinando-lhe o bom caminho ensinando-lhe o bom caminho em que ordem, e dá chuva na terra que deste em herança ao teu povo. Veja só, é um ensino registrado aqui, irmão, que Moisés está dando, convocando o povo para obedecer o mandamento do Senhor. Como é que canta aquela canção? Se atentamente ouvir a voz e os mandamentos seus obedecer, bendito serás na terra, bendito será. É daqui, ó. É daí. Entendeu? Então o que está precisando? Humildade. Sem orgulho espiritual. Aí o irmão Jonas falou para mim assim: pastor, lá em... Meu nome da cidadinha que o senhor falou? Tapejara. Eu falei: tá bom, irmão Jonas, vamos aí, uma campanha. Ó, eu aceitei. Estou aqui, vou orar daqui a pouco com vocês, humilhar. Mas e o povo? É aí que está. Nem sempre é o líder. É o povo. Não, agora vamos dizer, é fácil? Então, o que nós estamos precisando orar? Então, avivamento, Senhor, desperta eles. Então, o que nós estamos fazendo? Orando pelo nosso povo. Para daí, quando o nosso povo vir, aí que tá. Pode ser que o avivamento, irmãos, venha. A gente nem sabe como vem o avivamento. Às vezes vem com perseguição. Às vezes vem com alguma aflição. Porque diz aqui, Senhor, quando tu afligiste o povo. Olha aí, vamos ler de novo? 26 e 27 de Crônica aí, ó. Note bem, ele vai dizer aí, ó: quando os céus se cerrarem, não houver chuva, por ter o pecado, o povo pecado. O que é pecado, irmão? Olha o que é pecado. Sabe o que é pecado? Pecado é, olha, escuta bem. Vou repetir isso, bem devagarzinho. Pecado é orgulho.
Orgulho, falta de dependência de Deus. O maior pecado que existe é esse, irmão. Entendeu? Então, diz que se ele orar, se confessar o seu pecado e se converter, havendo tu afligido, ouves tu no céu, perdoa o pecado. E Deus perdoa. Deus perdoa. E aí muda. Deus dá chuva, né? E abençoa. Bom, vamos lá. Duas constatações. Deus tem um povo, o povo tem uma terra doente. Diga assim comigo: Deus promete curar a terra. Essa é a terceira constatação. Eu sararei a vossa terra. Então vamos lá? Primeira constatação: se o meu povo, então Deus tem um povo que se chama pelo nome e que precisa se humilhar e orar e se converter dos meus caminhos, quer dizer, deixar de ser orgulhoso. Sararia a terra, então há uma terra, né? Então Deus promete curar a terra. A cura aqui, irmãos, começa por aqui. Vamos repartir. Como é que acontece a cura? Toda cura não acontece para orgulhoso. Veja com a Naamã, primeira coisa, ela disse: o meu povo precisa se humilhar. O que aconteceu com Naamã? Naamã tinha uma criadinha, uma menina, que não dá o nome. Ela veio trazida em cativa. Ela estava no cativeiro. Ela viu que o Naamã tinha lepra. Ela falou: olha, na minha terra tem um profeta. Se for lá, o profeta vai dar solução. Ele ouviu e foi lá para a terra de Eliseu. Chegou lá, o Eliseu nem atendeu eles assim. Falou: manda ele ir mergulhar 7 vezes no Jordão. Quando ele chegou no Jordão, ele estava orgulhoso. Ele disse assim: eu mergulhar nesse rio, né, sujo? Aí alguém falou: ô, general, nós já estamos aqui, viemos de tão longe, não custa nada, irmão. Não era só uma vez que ele tinha que mergulhar. Mergulhar também não é fazer só assim, ele tinha que pular e tibuf, mergulhar. Aí ele voltava de novo e tibuf, mergulhava. Terceira vez, tibuf. Ele não teve só uma vez, 7 vezes. Eu acredito que a última vez que ele mergulhou, ele estava bem humilhadinho já. Poxa vida. Porque 7 é o castiguinho, né? Por que Deus não mandou uma vez só, né? Para o quê? Para quebrar o orgulho, porque ele era um general, um homem de guerra, um homem pelo qual, né? Lá diz dele. Enfim, mas o quê? Toda cura passa pela humildade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então a humildade é o quê? É a quebra do orgulho. Né? Humildade, irmão, vem da palavra humus. A palavra humus vem da palavra insumos. Quer dizer terra. Quando vai por terra. Né? Quando se coloca na terra é o quê? O que é humilhar? É você cair por terra, cair por terra. O meu nome, quando eu cair por terra, o meu nome, sou pastor, tudo cair por terra, assim, Senhor, eu coloco. Quando foi que aconteceu isso? Com Davi. Davi não era rei? Não teve um momento que ele teve o quê? Essa doença que eu falei aí? Orgulho espiritual? Sou rei. Ele nem ia mais nas guerras, né? Aí, com todo respeito, a senhora é Mamara, mas a Bíblia que diz isso, ele viu a mulher nua. Ele cobiçou. O orgulho dele diz assim: eu posso ter essa mulher. A Bíblia diz que ele teve relações adúlteras com ela. E mesmo assim ele estava orgulhoso. Aí ela veio e disse: eu estou grávida.
Aí ele, orgulhoso, também não quis se humilhar, chamou Joabe, o seu general de guerra, falou assim: coloca o marido dela. Não, primeiro libera o marido dela para vir tirar umas férias, porque daí, olha, além de orgulhoso, ele estava safado, sacana. Por quê? Porque se ele viesse para casa, ele se livrava, dizia assim: o filho é dele. Ele estava na guerra. Mas a Bíblia diz que ele não quis ir para casa. Deu bebida para ele, para ver se ele ficava meio alegrão. E falou: estou com saudade de Betseba. Não, mesmo assim. Aí mandou ele de volta para a guerra e falou: coloca ele na frente da batalha. Colocou na frente, mataram Urias. Aí ele, orgulhoso, ainda quis dar uma de bonzinho. Vou pegar essa viúva aqui. Aí todo mundo vai dizer: olha como o rei é bonzinho. Casou com a viúva para tirar ela do seu opróbrio de viuvez. Casou com ela mesmo. Tomou ela por esposa. Todo orgulhoso. Até que o profeta veio, ó. O que acontece? A pompa do rei não estava por terra. Mas quando o profeta contou uma história, vocês sabem muito bem, das ovelhinhas, e aquele homem que só tinha uma ovelhinha, e quando veio um amigo visitar aquele que tinha muitas ovelhas, ele foi lá e, em vez de pegar da ovelha dele, foi lá e pegou daquele único que tinha ovelhinha e fez um churrasco. Aí o Davi, orgulhoso, falou assim: está no meu reino esse homem? Esse homem tem que morrer. E o que o Natan fez? Esse homem és tu. Quantas mulheres você quisesse ter, você teria. Por que você foi tirar da que tinha uma só? Caiu por terra, irmão. Isso é humilhar. É quando cai por terra. Existem 3 maneiras de se humilhar. Existe a maneira eu me humilhar, Deus me humilhar e outro me humilhar. Quando a gente é humilhado por outra pessoa, é ruim. Quando você é humilhado assim, né? Não sei se você já passou por uma humilhação de alguém que te humilhou. É muito ruim. Quando Deus humilha também é terrível. O melhor de tudo é nós nos humilhar. Está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, que Ele vos exaltará. Ali, Deus humilhou Davi. Mas quando humilhou, Ele tirou tudo. Caiu por terra e Ele escreveu o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, Senhor, por pequei. Humilhar, irmãos, é o ato do esvaziamento. Humilhar é o ato de se esvaziar de toda soberba, de todo orgulho. Eu pergunto aqui para nós que estamos aqui estudando isso aqui: será que nós temos nos humilhado diante do Senhor? A oração tem que ser assim para Deus sarar. Sarar às vezes nossa família, porque a terra pode ser nosso coração também. Esvaziar o orgulho. Esse é o primeiro passo, se nós queremos ter essa bênção dessa promessa, porque nós estamos estudando as promessas de Deus. Deus, irmão, a Bíblia diz que Ele resiste o soberbo. Resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Lá diz: sujeitai-vos, pois, perante Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É impossível, irmão, se relacionar com Deus tendo orgulho espiritual, achando que é o bom. Né? Lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, ele diz assim: Ele te declara, ó homens, homem, o que queres de ti? Né? O que o Senhor quer de nós? Que você pratique a justiça. O que o Senhor quer mais de nós? Que nós amemos a misericórdia. O que o Senhor quer mais de nós? Que nos humilhemos. É isso que Deus quer de ti. Né? Então, Deus promete curar a terra, mas pelo caminho da humildade. Segundo, se humilhar e orar. Note bem, orar. A humildade é o principal
agente da oração. É o que mais nos auxilia na oração, é a humildade, irmãos. Quando você ajoelhar, sinta que você é humilde. O que você tem que tirar de você, Senhor? Como é que eu percebo que eu estou me humilhando? Principalmente quando eu digo, Senhor, tu sabes que eu sou um pecador, que eu sou fraco, que eu estou passivo a erro. Quando eu vou orar, por exemplo, à minha casa, eu digo, Senhor, tu sabe que não adianta, Senhor, eu querer ganhar dinheiro, fazer minha família rica, fazer meu nome famoso. Senhor, tu me deste uma família. Então, Senhor, que minhas filhas estudem bem, que minhas filhas sejam abençoadas. Nós estamos o quê? Nos humilhando, pedindo para a nossa casa. Esse é o caminho da cura. Esse é o caminho da cura. Quando a gente reconhece que... E, irmão Jonas, quando o senhor reconhece, poxa, quem sou eu para educar o Gabriel? Né? Eu pergunto muitas vezes para mim, quem sou eu para dizer assim? Né? Sou bom, e minhas filhas vão tudo, né? Minhas filhas, tem pastor, tem uma obreira, que orgulho da tua família. Não, eu falo para minha filha, você vai ser médica, minha filha. Você vai pegar um canudo. Você poderá até fazer uma coleção, porque tem gente que tem mania de fazer coleção de certificado na parede. Falei, mas não adianta nada disso se você não souber atender o ser humano com amor e com carinho. Vai vir pessoa atrás de você como médica, mas você tem que ser humilde. Olhar para a pessoa não como médico orgulhoso, mas olhar como pessoas que precisam de você, porque você é um agente de Deus. Eu ensino isso para elas. Ensino desse jeito assim, humildade. E a humildade está relacionada com a oração. Orar, irmãos, é o ato de procurar mudança. A oração é o ato de querer mudar. É o ato de você não se conformar. Senhor, eu preciso melhorar a minha vida. Senhor, eu quero me submeter à tua vontade. Senhor, me faça o melhor pastor. Senhor, me faça o melhor, sabe? Me faça, Senhor, o melhor marido. Me faça o melhor. Você vai dizendo. Então, o povo que humilha, né, é aquele povo que realmente reconhece na oração, irmãos. Né? Jesus se humilhou ou não se humilhou? A Bíblia diz que, sendo Deus, ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Quando ele se aniquilou? Quando ele estava humilhado? Quando ele chegou e disse assim, ó, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. Aquilo foi a maior humilhação de Jesus. Ele tinha que beber o cálice. O que era o cálice? Era a morte. E o que era a morte? Não era uma morte assim, né? Era morte com soco, com cuspida, com cravo, com espinho. Não era uma morte assim. Já pensou? Se você fosse escolher que morte você ia morrer, todo mundo diz assim, eu queria morrer dormindo. Morte moleza, né? Ele não, ele sabia que a morte dele ia ser uma dureza, né? Eu também queria morrer dormindo assim, deitar, dormir e morrer. Olha que morte, todo mundo diz assim, nossa Deus, fulano teve uma morte bonita. Chama até de morte bonita. Tem até gente em Portugal que tem o sobrenome de Boa Morte, né? Boa Morte. Tem boa morte, então quer dizer, tem morte boa, morte boazinha, né? Morte que não venha vestida assim de preto, esquisita, com a foice na mão, não, ele quer uma morte mais bonitinha, que vem dando risada. Vamos embora, meu filhinho, vou te levar. Jesus se humilhou ao ponto de que a morte dele foi a pior morte. Ele tinha que passar, e aí no momento que ele diz, passa de mim esse cálice, ele diz, todavia não seja feita sua vontade. Na oração que ele está fazendo isso. Então ele se humilha e ora. Né? Se humilha e ora. Aí diz, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, tem a terceira frase, buscar a minha face. Irmãos, esse negócio de buscar é muito interessante. Né? A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Né? Então, por quê? Porque tem tempo que não se acha mais Deus.
Tem tempo. Né? Terrível, irmãos. Terrível. É. A Bíblia diz que tem tempo que Deus vira o rosto. Vira o rosto. Deus pode virar o rosto para uma igreja. Pode. Pode. Eu nem ia falar isso. Não dá mais tempo. Mas está escrito lá. Né? Isaías clama, dizendo, né, que... Isaías 55, vamos lá? Que diz que os vossos pecados é que fazem separação entre vós e vosso Deus, é 55? Né? Fugiu a memória agora esse versículo, eu não tinha marcado ele. Né? Que é os vossos pecados que fazem separação, mas deixa. Né? Então, o pecado ele separa. Buscar o Senhor, irmão, enquanto se pode achar. Depois nós achamos esse versículo. Né? Que diz que devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Né? Não, é 59, estou trocando. Diz assim: o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. O seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do vosso Deus. Os seus pecados escondem de você o rosto dele. Por isso ele não vos ouve. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentira, a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia a causa da justiça e vai dizendo um monte de erro aqui que separa. Né? Deus não ouve essa oração. Diz a Bíblia, buscar é o Senhor. Então, não adianta só humilhar, orar. Tem o buscar. Buscar é aquilo assim, Senhor, tu estás mesmo com tua mão estendida? Eu quero buscar a tua face, Senhor. Quando é que você entende que você encontra a face do Senhor? Quando você percebe que tua oração está sendo respondida. Não é só humilhar e orar. Você tem que entender que você está buscando. Buscando é até achar mesmo. Porque buscando, né, vamos pensar num buscar assim no fundo do mar. Já pensou você perder uma pérola preciosa no fundo do mar? Buscar, irmão, não é só um primeiro mergulho que você já alcança. É preciso fazer até técnica de, como é que é? Apneia, como é que é? É a apneia, né, que faz. Não, para buscar é a mesma coisa. É buscar com todo o fôlego. Não adianta só humilhar, orar. Tem que buscar. Buscar é quase arrancar o fôlego da gente. É ir até o fim. Né? Então, o Senhor promete curar a terra. Né? Buscar, buscar. E como está escrito em Mateus 7, 8, né? Batei, batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Porque quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem busca, acha. Né? Mas termino dizendo não só humilhar, orar, buscar, mas se converter. Essa é outra história, irmão, que muita gente não está passando mais por aqui. Ah, mas eu já me converti uma vez lá em 1983. Não, é todo dia a gente precisa se converter. Todo dia. O que é converter? Mudar de direção. Mudar de direção. Né? Mudar de direção. Então é isso que nós precisamos. O povo precisa se humilhar. Né? Nenhuma outra coisa deixa a pessoa fora do alcance do diabo como a humildade, irmãos. Quando você se humilha, o diabo nunca te alcança. Quando você ora, o diabo nunca te alcança. Quando você busca, o inimigo nunca vai te alcançar. Mas quando você se converte, definitivamente o inimigo já não tem mais nada com você. Qual é a relação que você acha que tem entre sofrimento e oração? Tem tudo a ver, irmãos. Eu fico olhando, gostei muito da Mamara, que ela falou para mim. Pastor, eu já estava cansada
daquele mercado. Agora eu sou livre, quer dizer, mudou de caminho. Né? A senhora chegou a orar, Mamara, por isso? Mamara. A senhora orou assim, Senhor, me liberta desse negócio. Chegou? Por isso que a senhora está aqui orando. A senhora buscou. Né? Quando a gente busca, a gente encontra. Deus dá uma nova direção. É isso que eu queria ensinar cada dia para essa igreja aqui. Ó. Mas vocês estão aqui, eu valorizei vocês e li com vocês. 2 Crônica 7,14. Promessa de cura para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Você recebe essa promessa? Amém. Então vamos ficar de pé e agradecermos a Deus, né, por essa palavra. Amém? Irmão Jonas, ore e agradeça a Deus por essa palavra que nós ministramos segundo o coração de Deus. Paz do Senhor para a igreja. Oramos ao Senhor. Altíssimo Deus e Pai, quão bom, Senhor, é ouvir a Tua palavra. Senhor, tem falado aos nossos corações. Aleluia, ensinado como nós humilharmos perante Ti, Senhor, para alcançar as Tuas misericórdias. Senhor, renova nossas forças, ó Deus, para que cada dia possamos alcançar a Tua misericórdia, cada dia possamos prostarmos diante dos Teus pés e adorar, humilharmos, ó Deus, para que possamos ser abençoados por Ti. Deus, abençoa poderosamente a Tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia dos Teus filhos. Deus, renova as forças dos Teus filhos, ó Deus. Sabemos, Senhor, aleluia, que o mundo jaze no maligno, mas o Senhor está com o Teu povo, livrando e protegendo. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Continua nos abençoando, ó Deus, e que possamos cada dia estar mais perto de Ti, fazendo a Tua vontade como o Senhor queira. Ó Deus, nós Te louvamos e Te adoramos, em Teu nome, Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do doce Espírito Santo, esteja com cada um de nós. E digamos juntos, amém.